que todos nós temos. Não é algo pequeno, muito pelo contrário, cada um de nós tem uma capacidade de mobilizar as suas energias, e quando essa energia é mobilizada pelo amor, ou seja, quando ela é gerada a partir de uma sensação, de um sentimento de amor, essa energia é profundamente poderosa. E Jesus, como sendo nosso modelo e guia, ele vivia esse amor de uma forma constante, ao ponto de ser capaz de alterar a estrutura da matéria. Quando ocorre a cura, por exemplo, de um ranceniano, o que Jesus faz é alterar a estrutura molecular daquela pele, daquele membro, daquele corpo da pessoa. Só que ao alterar a estrutura e curar, ou seja, transformar carne adoecida, pele adoecida, nervos adoecidos em nervos, peles e carnes saudáveis, ele não altera o espírito. Ele altera simplesmente o instrumento que o espírito utiliza para a sua vivência. E para deixar claro que essa é uma oportunidade nova, da mesma forma como alguém quando toma um remédio e fica bom do corpo, a causa primária desse processo, a causa primária dessa doença não é uma causa física, é uma causa espiritual. Então Jesus, sempre que faz um processo de cura, ele diz: vai e não peques mais. Orientando, sugerindo, aconselhando que o processo não deve ser apenas um processo do corpo. Então, se eu tenho uma doença, uma patologia no corpo, ela é sempre uma expressão de algum desequilíbrio meu no espírito. Então, se eu tenho a oportunidade de ficar curado do corpo e não trabalho as minhas questões no espírito, ou seja, em mim, no ser, o que acontece é que essa doença volta a se manifestar. A oportunidade é a oportunidade de uma mudança interior dentro de cada um de nós. Trabalhar o egoísmo, trabalhar o orgulho, trabalhar a forma como eu lido com o próximo. E é interessante notar como a doutrina espírita amplia a nossa percepção a respeito dessa questão. Porque a doutrina espírita vem nos falar, em um dos seus fundamentos, na imortalidade da alma. Mas o fato de eu saber que a alma é imortal, por si só, ela não produz nenhum efeito direto. Eu preciso pensar sobre isso e nas consequências. Então, se a minha alma, se eu sou uma alma imortal, significa que eu não serei destruído pela morte do corpo físico. E essa morte, ela vem para todos nós, já que todos nós estamos, os encarnados, vinculados a um corpo físico. Esse corpo físico, ele tem um prazo de validade. 70 anos, 80 anos. No caso do Hamilton, ele já planejou 110 anos, no mínimo, 110 anos. Todos nós estamos caminhando nesse sentido, de chegar ao momento onde o instrumento já não dará mais conta do seu trabalho. Mas, na medida em que eu sei da minha imortalidade da alma, eu sei que após a dissociação do corpo físico, a morte biológica do corpo físico, eu, da forma como sou, com o meu pensamento, com as minhas experiências, com o meu conhecimento, com as minhas experiências emocionais que eu angariei nessa e em outras existências, eu continuarei. E qual é a consequência disso? A doutrina vem falar na lei de causa e efeito, para que a gente entenda que os atos cometidos no presente têm efeitos no futuro e na reencarnação. Unindo esses três elementos, eu posso concluir que aquele que hoje é meu inimigo, ele ocupa uma determinada circunstância, ele está num determinado local, numa determinada condição física, social, familiar. Eu posso, num próximo momento existencial, numa próxima existência, ocupar o mesmo espaço em que ele estava.
Então, se eu não gosto de determinado tipo de grupo dentro da sociedade, se eu acho que o pessoal que trabalha no Ministério Público, como é o caso do Hamilton, é um pessoal assim, assado e cozido, ou se eu acho que as mulheres, por serem mulheres, elas têm que ocupar uma posição social inferior e servir aos homens, ou se eu acho que os homens são todos machistas e devem ser sempre combatidos, eu me esqueço que na conjugação da lei eu posso vir a ocupar a mesma posição. Aquele a quem eu nutro um sentimento de repulsa, normalmente vai produzir, na minha experiência existencial, uma vinculação. E muito provavelmente eu irei experimentar aquela circunstância. Então, na medida em que eu nutro ódio por algum grupo, seja um grupo racial, um grupo étnico, um grupo, talvez, dentro desse campo da sexualidade, eu estou ali, de alguma forma, me comprometendo com aquele grupo e existe a possibilidade de que eu possa reencarnar para vivenciar as experiências daquele grupo. Então, numa guerra entre dois povos, como hoje a gente enxerga ocorrendo, as tensões e as circunstâncias que são criadas podem vincular as pessoas que estão ali naquele conflito para que em momentos futuros haja uma inversão e você reencarne no local onde ela está. No grupo, daquele grupo onde você tinha, de alguma forma, uma aversão. Nós temos uma história muito interessante contada pelo Raul Teixeira. Essa história eu guardei porque eu achei ela muito interessante. De forma resumida, a história conta a respeito de um personagem da história americana, norte-americana, que é um presidente, Abraham Lincoln, que foi o responsável pela guerra que fez com que acabasse nos Estados Unidos a escravidão. Esse presidente, ele, apesar de ele ter feito algo que hoje se considera algo extremamente correto, que é encerrar a escravidão, encerrar esse processo de subjugação do ser humano por outro, ele também, de alguma forma, atingiu interesses dentro dos Estados Unidos. Havia um grupo de estados nos Estados Unidos que não queria que fosse finalizada a escravidão, porque se beneficiava do trabalho escravo na colheita de algodão e outras coisas mais. O fato é que o Abraham Lincoln, ao ter produzido esse processo de libertação dos escravos, ou de encerramento da escravidão, né, ele angaria para si o ódio de uma parcela da população norte-americana. E Lincoln, durante essa existência, ele termina a existência sendo assassinado ele estava num teatro assistindo uma peça e uma pessoa que a história registra o nome dela, né, John Booth, ele vem e dá um tiro e mata o Lincoln. Contando a história, encurtando a história, né, o Raul ele vai contar que tempos depois reencarna nos Estados Unidos na condição de um pastor no estado do sul dos Estados Unidos, na Geórgia, um homem chamado Martin Luther King, que vai, dentro do seu caminhar existencial, trabalhar eu poderia chamar de a garantia dos direitos civis das populações negras nos Estados Unidos, que apesar do encerramento da escravidão, esse contingente populacional dentro dos Estados Unidos, ele permanecia sem direitos ou com direitos reduzidos em relação aos demais habitantes do país. E aí, Martin Luther King, ao longo de sua existência, faz um trabalho brilhante de garantia dos direitos civis das populações negras, com um perfil muito interessante, que foi o perfil da resistência pela não violência. Então, Martin Luther King tem uma marca profunda nessa sociedade dos Estados Unidos, né, norte-americana, onde hoje um dos pouquíssimos feriados que existe nos Estados Unidos
é em comemoração ao aniversário dele. E o Raul vai revelar que o Martin Luther King é a reencarnação daquele que havia assassinado o Lincoln. E interessante que, num processo inverso, tendo cometido um assassinato, ele reencarna no grupo ao qual ele nutria um certo ódio, e ele vai trabalhar em prol desse grupo. E como termina esse processo da encarnação do Martin Luther King? Ele também é assassinado. Ele desencarna, assassinado por uma pessoa num hotel, fechando um ciclo de causa e efeito dentro do seu processo. Então ele ganhou aquela existência porque ele, ao contrário de antes, ele trabalhou pelo grupo ao qual ele nutria um sentimento de aversão. Mas a lei de causa e efeito o trouxe a uma posição onde ele acaba desencarnando da mesma forma como ele produziu o desencarne do Lincoln. Então vejam que se eu não trabalho as minhas questões, se eu não trabalho a forma como eu lido com o próximo, se eu não aprendo a transformar a aversão, o ódio, o rancor, o não perdão em um sentimento diferente, eu me vinculo àquela pessoa, eu me vinculo àquele grupo. E eu posso, num outro momento, estar vivenciando as mesmas circunstâncias que eu tenho, de alguma forma, aversão. Então, amar ao próximo como a si mesmo, de certa forma, também é um convite para que eu possa me libertar das minhas amarras, das minhas vinculações existenciais, às vezes trazidas de outros momentos, de outras encarnações, de outros momentos existenciais para o presente. Então, transformar o que no passado era um ódio, era um rancor, era um sentimento de não perdão em amor, em perdão, é amar a mim mesmo, porque eu estou ali preparando um futuro melhor, um futuro mais equilibrado, um futuro mais cheio de paz para mim mesmo. Quando Jesus oferece aos discípulos, diz: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, essa paz eu considero como sendo um dos grandes valores, não é um valor material, mas é um valor existencial que a maioria das pessoas hoje procura. Todo mundo quer ter paz. E essa paz interior, essa paz de quem pode descansar a cabeça e a consciência não ficar apontando, é uma paz que deriva desse processo de mudança. E Jesus vai dizer em determinado momento que a paz, a verdadeira paz, só é possível para a consciência que está tranquila por ter o seu dever cumprido. Se eu tenho consciência do meu dever e me esforço no limite das minhas forças para me desincumbir adequadamente dos meus deveres, eu estou ali cultivando a minha paz, a paz que Jesus lega aos discípulos e aí que Ele lega para todos nós. Então, dentro desse processo, a gente pode fazer essa leitura, que eu diria que é uma leitura talvez um pouco mais ampliada, dessa pequena frase a qual Jesus diz que é a concentração de todas as leis. Então, se tivermos que concentrar todas as leis que existem, e aí ele estava fazendo uma menção aos 10 mandamentos, hebraico, né, da lei mosaica, ele diria, tudo se concentra nessa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu coração e da tua alma, e amar ao próximo como a mim mesmo. A lição, ela parece clara, mas muitas vezes eu enxergo de uma forma onde para o outro é a justiça e para mim é o amor e a caridade. Então, se eu faço essa distinção, se eu quebro a distinção entre eu e o próximo, e para o próximo é a justiça e para mim é o amor e a caridade, eu estou evitando essa complementação do amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu não sou capaz de querer para o próximo amor e caridade e querer para mim justiça,
eu não estou amando o meu próximo e eu não estou amando a mim mesmo. Então o equilíbrio está em eu enxergar no próximo uma pessoa que tem os mesmos direitos que eu. Se está na frente, eu um dia chegarei. Se ainda não alcançou a posição onde estou, um dia essa pessoa chegará. Então, olhando a sociedade, olhando o meio onde eu trabalho, o meio onde eu vivo, a minha família, eu vou encontrar sempre o meu próximo. Porque é geralmente nesses grupos que a gente encontra quem precisa ser encontrado, quem vai nos provocar interiormente para que nós olhemos para as nossas dificuldades. E aí, nessa relação, é que eu vou ter a oportunidade de exercitar. Exercitar quer dizer tentar agir de uma determinada forma, exercitar esse amor, essa justiça e essa caridade com o próximo. Se eu consigo fazer com o próximo, eu consigo fazer comigo também. Eu consigo olhar para as minhas dificuldades, para as minhas mazelas pessoais, olhar para a minha existência, ver os meus pontos de queda e entender que eu também sou um espírito em processo evolutivo. Mas se eu não consigo fazer isso com o próximo, perdoar uma falta, né? Perdoar uma circunstância onde o outro atente contra mim, eu estou ali me vinculando àquele desequilíbrio, aquele sentimento desequilibrado do ódio, né? Do desamor. E toda vez que eu me vinculo a algo, eu vou ter que fazer o processo inverso de desvinculação. Essa desvinculação pode ser através de uma circunstância kármica, de um reencontro difícil muitas vezes, ou ela pode ser, se eu fui o agredido, pelo perdão. A escolha, se eu vou seguir o caminho de uma vida difícil de relação até que eu consiga perdoar, ou se eu vou fazer o processo de perdoar do meu lado e com isso gerar uma desvinculação e o outro segue o seu caminho no processo também da lei de causa e efeito, isso é uma decisão de cada um de nós. Eu tenho certeza que os presentes aqui, encarnados e desencarnados, aqueles que poderão vir a assistir pela internet esse momento, cada um sabe o ponto onde lhe dói durante a nossa existência. Cada um tem as suas dificuldades pessoais. Aprender a perdoar, aprender a amar o outro apesar das dificuldades, também é aprender a se amar, aprender a olhar para si e trabalhar as suas questões como quem quer ser um espírito de luz, como quem quer ali construir o reino dos céus dentro de si, como quem quer ter na consciência a sua paz. Essa leitura é uma leitura talvez não ortodoxa, mas é uma leitura possível dessa frase que Jesus traz para todos nós e que nos faz pensar como eu estou vivendo. Os espíritas têm a oportunidade do conhecimento claríssimo da doutrina espírita com relação a todas as leis, as possibilidades existenciais de cada um de nós. Mas quem não é espírita também tem suas fontes de esclarecimento, de conhecimento. Não são só os espíritas, mas nós espíritas temos essa fonte de forma muito clara, sem as alegorias, sem as imagens que muitas vezes, dada a condição das pessoas, era feita a forma como era trazido o conhecimento. Jesus fala através de parábolas. Por quê? Porque quem escutava ainda não tinha as condições necessárias para entender, não tinha os ouvidos de ouvir, nem os olhos de ver que nós hoje temos. Hoje nós temos a possibilidade de olhar de forma clara para a realidade e enxergar a atuação da lei de causa e efeito, a lei de justiça, amor e caridade, atuando na vida dos outros e na nossa vida. Então, o convite que eu faço, finalizando a nossa breve explanação, é de que nós saibamos valorizar essa grande dádiva, esse tesouro que é o conhecimento.
E vendo que o conhecimento ele não é um fim em si próprio. Ele não serve como um fim em si próprio. Eu não conheço a doutrina espírita para responder sobre a doutrina espírita, para dizer qual é a resposta da questão número 725 do Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que o Hamilton sabe. Sabe tanto a pergunta quanto a resposta. Na verdade, esse conhecimento é para que nós usemos na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática do dia a dia, e não é só dentro do centro onde nós somos os espíritas, é fora do centro onde nós devemos ser mais espíritas ainda. E é uma dificuldade, todo mundo deve estar pensando com relação a isso. Você lidar no meio da rua com alguém que vem de patinete pela calçada, alguém que joga alguma coisa e de repente pega em você, respinga em você, uma circunstância onde o outro mobiliza forças contra você, é muito difícil para nós, espíritos, nesse momento existencial, nesse momento evolutivo, não nos mobilizarmos um sentimento de rancor, de raiva, de oposição, de antagonismo. É muito difícil, mas ninguém disse que o nosso processo evolutivo ia ser fácil, ia ser um passeio na Praça da República num domingo de manhã. Ninguém disse isso. O processo de tornar-se um espírito de luz é um processo que demanda esforço, demanda perseverança e demanda paciência de cada um de nós, porque todos nós, mesmo já imbuídos do conhecimento da doutrina espírita, vamos nos encontrar numa circunstância onde nós seremos postos à prova. Pode ser que nós consigamos passar nessa prova, mas em geral a gente cai e levanta novamente para dar continuidade e tentar novamente. Então, paciência, perdão não é um presente que eu dou para o outro, é um presente que eu dou para mim mesmo, para minha paz de espírito e para a minha existência como um bom cristão que quer aprender a viver de acordo com o exemplo do Cristo. Com isso eu encerro a nossa fala da noite de hoje. E Paulo, a gente vai iniciar então esse momento de interação com o pessoal que está aqui, né? Alguém deseja fazer uma pergunta para o Paulo, amigos? Sobre o tema amor ao próximo? Não? Eu tenho algumas aqui. Ninguém quer fazer? Então bora fazer um ping-pong, Paulo? Se eu souber. Joana de Ângeles tem um livro chamado Amor Imbatível Amor, não é? Em que o primeiro capítulo dessa obra é uma tradução assim maravilhosa em torno do amor. O ping-pong seria o seguinte: eu vou dizer algumas falas dela aqui e peço que você comente brevemente cada uma delas, né? Joana começa dizendo o seguinte: que o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Comente essa fala de Joana, Paulo. É uma posição, digamos, de muita responsabilidade comentar uma fala de Joana de Ângeles. Mas, em todo caso, é a mesma ideia de quem atua de uma forma tal a angariar, a alcançar a sua paz interior. Se eu sou capaz de amar e multiplicar esse amor, o primeiro a ser beneficiado na forma de um tesouro sou eu mesmo. Então, muitas vezes as pessoas acham que elas vão fazer uma mudança interior para beneficiar o outro, beneficiar o próximo. É claro que na minha relação com o próximo haverá uma mudança positiva, mas quanto mais eu altero, quanto mais eu procuro realizar a minha mudança interior, minha reforma íntima, mais eu me aproximo desse modelo de Jesus. E no processo, quem se ilumina somos nós. E essa iluminação, fatalmente, ela traz a felicidade de quem aprende a amar. E eu tenho certeza que cada um de nós guarda na lembrança e no coração alguém ou algo, às vezes até um animalzinho, né, por quem nutre um profundo amor. Às vezes é uma experiência lá na adolescência, na juventude, ou então na idade madura, ou então na infância, com
um pai, um parente, uma mãe, alguém por quem você nutre um profundo amor. E toda vez que a gente retoma esse amor dentro de nós, é interessante o resultado disso, porque tudo mais fica menor, as dificuldades ficam menores, o impacto do outro não agindo de uma forma diferente daquela que eu esperava, fica menor, porque o amor, é uma frase também atribuída a Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados, é uma força do ser. Tá. Joana ainda nessa mensagem fala assim, Paulo: o amor nunca perece, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se. Mais à frente, complementando esse raciocínio, ela diz: o amor não se apega, não sofre a falta, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Joana de Ângeles, ela transita dentro daquilo que é chamado de psicologia profunda. Se nós formos fazer uma análise dessa proposição que a Joana traz, é algo que, de certa forma, uma indicação para a nossa vivência. Eu lembrei durante o momento em que o Hamilton leu a pergunta de uma circunstância que nós vivemos nesse momento. O planeta Terra, ele passa por um momento de transição, não é de agora, já tem algum tempo. O surgimento da doutrina espírita, ele marca esse momento de transição do planeta, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, lembrando que nós somos espíritos com a característica do planeta. O planeta não é de provas e expiações ou de regeneração. Não é o planeta em si, mas são os habitantes, é o ânimo espiritual dos habitantes do planeta que fazem com que ele seja um planeta de provas e expiações ou um planeta de regeneração. E nesse processo de mudança, já no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que benditos são aqueles que são mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Ou seja, aqueles que ficarão na terra, ficarão aqui, nesse momento novo de um mundo de regeneração, serão aqueles que têm os valores minimamente consolidados dentro de si. Na obra A Gênese, no capítulo 17, Kardec vai falar sobre a geração nova, e ele vai dizer, os espíritos vão dizer, e ele compila isso, que nesse momento de transição, os espíritos que não mais tiverem condições de permanecer na Terra, emigrarão para outro mundo. Serão exilados num novo mundo, adequado ao seu nível evolutivo. E qual é o traço que marca esses espíritos a serem exilados? É a sua vinculação ao mal. Aqueles que não foram tocados pelo bem. Ou seja, são aqueles que ainda se comprazem no mal. Esses não ficarão na terra, serão exilados, e eu espero que todos nós aqui possamos permanecer. Os que não permanecerem vão e um dia voltarão também, como aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para a terra num momento semelhante nos planetas onde eles estavam, né? Vieram para cá, experimentaram durante um certo tempo, amadureceram, viveram as dificuldades que é abandonar um mundo como o nosso, com tecnologia, com internet, com ar-condicionado, com eletricidade, e vieram para um mundo onde tiveram que produzir o seu alimento com o suor dos seus rostos, como está lá registrado na Gênese. Então, vejam que nós temos uma grande oportunidade de, fazendo a nossa reforma íntima, olhando para essa dimensão, que é uma dimensão que todos nós temos, que é a dimensão do amor, e eu diria que é do amor e do perdão, perdão para com os outros e perdão para com a gente mesmo, nós temos a oportunidade de moldar o nosso futuro. Sabemos que não é só essa existência, que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, e que essa existência largada precisa do nosso esforço para uma mudança. Eu não sei se eu fugi muito da pergunta. Não.
A última, Paulo, para terminar nosso ping-pong. Falando do amor ao próximo, no que tange às relações afetivas e à conjugalidade, Joana traça algumas considerações. Ela diz assim: quando o amor é aparente, ou seja, quando o amor não é maduro, não é? E tem um caráter sensualista, ele, o amor aparente, se debilita e se envenena. Mais à frente ela diz assim: mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, aí já falando da conjugalidade, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante e indestrutível. Comente pra gente, para finalizar. As relações travadas dentro de uma vinculação conjugal, elas são uma grande oportunidade de crescimento para todos nós. E as dificuldades surgem porque todos nós temos um passado reencarnatório que ainda nos vincula muito às nossas experiências no campo animalizado, no campo dos instintos. E isso dificulta muitas vezes que nós consigamos ter relações saudáveis, mesmo dentro do casamento. E isso é, para nós que conhecemos a questão da lei de causa e efeito, conhecemos a imortalidade da alma, a reencarnação, é mais um estímulo para que nós definamos qual é o caminho que eu quero seguir. Afinal de contas, a sensualidade, ou seja, eu embarcar na sensação ligada às sensações físicas, é eu estar indo buscar algo que é transitório. Então, uma relação sexual puramente física, sem uma vinculação de respeito, de responsabilidade mútua, ela traz consigo a marca da transitoriedade, ou seja, é ali e acabou. Ao ponto em que uma pessoa que na sua vida vai em busca desse tipo de sensação, ela vai em busca de algo que não vai saciá-la, porque a saciedade existencial, ou seja, você estar tranquilo com relação à sua forma de vivência, ela pressupõe que você esteja em contato com o seu eu profundo, que não é o eu que está preocupado com as coisas transitórias, mas é o seu eu que está preocupado com aquilo que você tem de eterno, que você tem enquanto um Deus pequeno em formação, um Deus com D minúsculo, no nosso processo evolutivo. Então, toda vez que eu atrelo a minha vontade, que eu me ligo a algo que seja transitório, eu sofro. As relações fortuitas são essencialmente isso. É eu me aproveitar de algo que o outro tem para que eu sacie uma vontade temporária. O problema é que a vontade volta. E aí eu sacio de novo e volta. Ou seja, eu não estou indo em busca daquilo que pode me trazer um bem-estar de longo prazo, um bem-estar verdadeiro. Eu estou indo em busca daquilo que é material pode produzir. E tudo aquilo que é material é transitório. Existe um ditado entre os orientais que diz que toda vez que você se apega a algo, você sofre, porque tudo é transitório dentro do campo material. E eu diria que mesmo o apego emocional, ele também produz o sofrimento, porque essa vinculação não é baseada numa ligação de equilíbrio, numa ligação de respeito mútuo, de autoalimentação e alimentação da relação com o outro. Ela é baseada muitas vezes na minha insegurança, na minha necessidade de fechar um buraco emocional. E aí eu me vinculo a alguém e eu passo a enxergar aquela pessoa como uma propriedade minha para resolver o meu problema emocional. E se nós formos pensar, uma relação só é uma relação boa, duradoura, quando ela beneficia a todos os participantes. Num casal, aos membros do casal. Então, se nessa relação uma pessoa tem uma relação de dependência em relação à outra, ela precisa tratar isso. E a outra pessoa, o outro consorte, pode ajudar nesse processo. É uma decisão de cada um. Mas as relações afetivas, quando são construídas com base no respeito, com base nessa troca mútua,
elas são relações que podem ser mais duradouras porque elas têm subjacentes por baixo, elas têm o amor como sendo a sua base. Quando a relação se dá pelo interesse puramente físico, ela é transitória. Até porque quem é bonito aos 20 anos, aos 60, talvez não esteja igual como era com 20 anos. Então você acaba vinculando o seu desejo não à pessoa, mas ao corpo daquela pessoa naquele momento no tempo. A exceção disso é o Hamilton, que com 20 anos era um galã e agora, quando com 40 anos, ele continua bonito, não é, Hamilton? Tá, Paulo. Então, amigos, a gente vai encerrar agradecendo ao nosso querido irmão de sempre, Paulo, que está aqui com a gente, né? Trazendo aí esse pensamento lúcido, fraterno, que toca o coração da gente. Gente, na semana que vem, só para a gente encerrar com a nossa prece, a gente vai ter a finalização dos temas sobre o amor. A gente já viu o amor a si mesmo, vimos o amor desse tríplice aspecto na semana passada, hoje o Paulo nos trouxe o amor ao próximo. Semana que vem a gente vai ver o amor a Deus. Clóvis Loureiro vai estar aqui, né? Nosso amigo, trazendo essa mensagem, que aí fecha essa tríade, como você falou, né? Vamos orar então, amigo. Todos estamos convidados a retornar, trazer os nossos familiares, amigos, né? Vamos orar então. Agradecemos Jesus, mestre amigo, pela oportunidade. Agradecemos pela inspiração que fostes e és para nós, nessa dinâmica do amor. E que assim, Jesus, possamos refletir, meditar sobre o que ouvimos aqui hoje, rever a nossa própria dinâmica pessoal em torno desse tema, de tal forma que possamos desenvolver esse sentimento que é vital para a nossa felicidade e assim vivermos melhor, com mais tranquilidade, com mais paz, com mais alegria, com mais fraternidade, com mais confiança, com mais respeito, porque são todas virtudes essenciais para a nossa felicidade. Grato ao nosso Pai, Deus, pela vida e pela oportunidade do trabalho. Assim seja. Boa semana, gente, a todos. Tá? Até a próxima quinta-feira.